O próximo exemplo eu vou tentar fazer todo aqui no GeoGebra, para vocês verem as ferramentas que a gente pode usar, e aí dá para vocês compararem com o exercício de vocês, para ver se vocês não estão fazendo conta errada, tá bom? Então, a próxima função que a gente vai fazer vai ser essa aqui, ó, vai ser f de x, eu já vou deixar tudo aqui, igual a x, que multiplica x2 menos 1 elevado a 2/3. Então, o gráfico já vai aparecer para a gente, mas a gente precisa analisar, né, esse comportamento. Então, eu vou tirar ele daqui. E aí, a gente vai começar a analisar o gráfico, ok? Essa função é uma função que é uma raiz cúbica elevada ao quadrado. Então, eu não tenho problema de domínio, já que o que está envolvido é raiz cúbica. O meu domínio aqui vai ser real. O que a gente pode se perguntar agora é onde essa função ela vai cortar os eixos. Então, quando eu tiver x igual a zero, onde que essa função, onde que o gráfico vai cortar o eixo y, né, que é onde x igual a zero. Então, eu posso vir cá e calcular f de zero. Ele vai calcular para mim e realmente é zero, né? A gente já sabia aqui, mas é só para vocês se situarem. Então, tá. Então, quando x é zero, o y também vai ser zero, né? E aí, então, eu posso ter esse ponto aqui, que é a minha origem. Beleza, tá lá marcadinho. Agora, eu quero saber das minhas raízes, onde f de x é igual a zero. Um produto é zero quando cada um dos termos é zero. E aí, fazendo essa análise, né, não precisa nem do 2/3 mais, a gente vê que aqui vai ser x igual a zero, que nós teríamos x2 menos 1 igual a zero, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Então, essa é a conta que eu teria feito no papel para me ter certeza que essas são as raízes. Para mim conseguir confirmar essas respostas, eu posso pedir para o GeoGebra resolver para mim. Então, eu vou vir aqui, ó, vou escrever resolver, né, f igual a zero. Ele faz isso para mim e aí ele me dá aqui, ó, as raízes, tá vendo? Ó? Menos 1, 0 e 1. Então, eu já posso vir e marcar isso aqui no gráfico, já que é raiz, o y é zero, né? Então, eu posso vir cá e marcar o menos 1, tá lá, o menos 1, 0, e o 1 e o 0. Vamos aumentar um pouquinho. Ops, isso aqui não precisa mais, eu quero só aumentar aqui o gráfico para a gente visualizar bem o que está acontecendo aqui. Beleza, então, as interseções com os eixos já estão todas calculadas. O próximo passo agora é determinar os pontos críticos. Então, eu posso pedir o GeoGebra para traçar para mim a derivada, ou calcular para mim a derivada. Lógico, eu já vou ter feito isso no meu caderno, eu já sei o valor da derivada, como eu disse, vai estar aqui somente para ele poder fazer o cálculo para mim, ok? Então, fiz a minha derivada primeiro, igualei a zero, procurei os pontos críticos. Fazendo isso, você vai determinar os pontos críticos em que a derivada é zero e depois você vai procurar os pontos críticos em que a derivada não existe. Então, ó, tá aqui a minha derivada, né? Quando a gente faz a conta para saber onde que é zero, eu posso pedir para ele resolver, ó, resolver de novo. Deixa eu dar um zoom aqui. Resolver f' igual a zero. Então, ele vai me dar os pontos de derivada nula. Então, tá lá, ó, a segunda lista. Vai ser esses pontos aqui, ó, menos 21, menos raiz de 21 sobre 7 e mais raiz de 21 sobre 7. Esse aqui seria os meus pontos críticos, ok? Onde ponto de derivada é zero. Agora, eu quero saber os pontos onde a derivada não existe. Como a gente pode ver, existe um denominador aqui, ó. Então, a derivada ela não vai existir nos pontos em que o denominador se anula. Então, eu posso pedir para ele resolver aqui, ó, o meu denominador aqui está 3x2 menos 3. E aí, então, eu posso pedir para ele resolver isso, né? Resolver o quê? 3x2 menos 3 igual a zero.
Então, seria mais ou menos 1, ele resolveu aqui para mim. Então, aqui estão os pontos onde a derivada é nula, né? Esse menos raiz de 21 sobre 7, raiz de 21 sobre 7. E aqui os pontos em que a derivada não existe, ou seja, pontos de inclinação de reta tangente infinita, né? Pontos que a reta tangente é vertical. Nós já sabemos o que acontece com o gráfico da função no menos 1 e no 1, que estão aqui, né? Esses gráficos, então, quer dizer, no ponto menos 1 e no 1, que a gente já sabe que é raiz, a inclinação da reta tangente, ela é infinita. Então, aqui eu vou ter uma reta tangente assim. Nesse ponto 1, eu vou ter uma reta tangente dessa forma. O que eu preciso analisar agora é nesse menos raiz de 21 sobre 7, raiz de 21 sobre 7. Se eu quero colocar isso no gráfico, então tem que fazer a conta. Então, eu vou fazer calcular, né, a função no 21 elevado a meio dividido por 7. Espero que ele entenda tudo isso que eu fiz aqui. Aí, o resultado é... não deu certo, eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Acho que ele dividiu 7. Espera aí só um pouquinho. Eu arrumei ali, pessoal, eu fiz um errinho, eu vou fazer aqui de novo. Então, ó, só para a gente ter certeza aqui, então, esse ponto B... esse valor B aqui, ó, vai aparecer aqui para vocês, ó, a função no raiz de 21 sobre 7, tá bom? Então, no raiz de 21 sobre 7, a função vale 0,45. Raiz de 21 sobre 7 é aproximadamente 0,65. Então, a gente vai ter o ponto 0,65 indo lá no 0,45, tá bom? Eu não vou marcar isso aqui agora, só para a gente fazer o outro cálculo. Então, agora eu vou calcular a mesma coisa no menos raiz de 21 sobre 7. Então, eu vou vir aqui e pedir para ele calcular para mim, ó. F de... O que eu vou fazer aqui? Em vez de elevar a meio, para não dar confusão, eu vou colocar o menos, né? Porque é menos raiz de 21, e o comando SQRT. Vou dar um Enter aqui que ele já coloca para mim. E aqui eu coloco 21. E aí eu divido tudo por 7. Então, ó, ele já calculou o valor para mim, deu menos 0,45, ok? Eu vou deixar o gráfico aqui só para a gente encontrar esses pontos. Olha só. Vamos aumentar ele aqui. Realmente minha conta estava certa, né? Ó, se eu pegar um extremo local aqui, os dois extremos, ó, é 0,65 mesmo, aproximadamente, né? Eu vou ter esse pontinho. E esse pontinho. Sem o gráfico, a gente podia pedir para ele marcar esse ponto. Então, eu vou tirar o gráfico aqui, ó, e vou pedir para ele fazer o ponto, sei lá, M igual a raiz de 21 sobre 7. Sobre 7 é fora da raiz. Isso aqui seria a coordenada x. A coordenada y é o valorzinho... Isso. É o valorzinho que a gente viu lá em cima, que é o bzinho, né? Então, vou colocar bzinho aqui só para não... Então, ó, tá lá o meu pontinho, né? E agora, no menos 1, desculpa, no menos raiz de 21 sobre 7. Então, deixa eu ver se ele consegue me dar isso aqui. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Ctrl C. Então, vou fazer um ponto N aqui agora. Vou só colocar o menos aqui, antes da raiz, né? E agora o valor dele é o valor C. Então, ó, aí estão os nossos extremos locais, né? O que a gente percebeu aí, ó. O ponto
os pontos em que a derivada não existe. E no m e no n, a gente sabe que são os pontos de derivada nula, correspondente a menos raiz de 21 sobre 7 e raiz de 21 sobre 7. Então, nesses pontos, a derivada é nula. Então, só para me desenhar a reta tangente aqui, só para a gente visualizar. Então, o gráfico tem essa inclinação no ponto menos 1, essa inclinação no ponto n, aqui é só uma raiz, aqui nós vamos ter essa inclinação no ponto m e essa inclinação aqui no menos 1. Vou parar o vídeo que já está grande e a gente continua no próximo.